Bom, agora nós vamos iniciar a apostila número 2. A apostila número 2 começa com excreção. A apostila 1 terminou com respiração. Tudo bem? Então, aqui nós temos metabolismo e os tipos de excretas. O que é metabolismo? Metabolismo é o trabalho da célula. Então, o metabolismo celular é o conjunto de reações químicas que ocorre na célula. Lógico que com o metabolismo, com a quebra de substâncias dentro da célula, com toda a reação química, vai ocorrer produção de resíduos, tá? E essa produção de resíduos, elas devem ser eliminadas. E se é resíduo, tem que ser jogado fora. E quem joga fora, a função é a excreção. Então, aqui nós temos os principais resíduos. Bom, a gente já viu, aliás, do água a gente viu também. Os principais resíduos são água e gás carbônico. Então, a água nós vimos que ela é eliminada pela transpiração. Lembra quando a gente falou da transpiração? Que o organismo, então, aproveita o fato da gente estar transpirando, elimina o excesso de água e também junta alguns outros excretos, como, por exemplo, o cloreto de sódio. E o gás carbônico, que a gente acabou de ver, que através da hematose, o organismo pega os alvéolos, trocam através dos capilares, pega o oxigênio e elimina o gás carbônico. Então, está aí a eliminação do gás carbônico pela respiração e da água pela transpiração. E depois tem os outros resíduos. Por exemplo, a quebra de proteínas dentro da célula, quando as proteínas são quebradas, vai ocorrer 3 tipos de resíduos, que são compostos de nitrogênio, daí o nome de nitrogenados, que é a amônia, o ácido úrico e ureia, tá? E a amônia, ácido úrico e ureia, então, são resíduos da proteína. O que o organismo vai aproveitar da quebra da proteína? Os aminoácidos, né? Que é a unidade estrutural que o organismo, que a célula vai precisar para o seu metabolismo, para produzir produtos, tá? E com isso, então, sobram os resíduos da quebra da proteína. Então, ácido úrico, ureia, amônia, são esses 3. Ácido úrico, ureia e amônia, né? Os animais, então, eles podem ser classificados de acordo com esses resíduos, por exemplo. Mas é muito fácil de guardar. Os animais amoniotélicos, o nome já está dizendo, amoniotélicos. Claro que no meio dos excretas, o principal excreta é a amônia. E isso acontece com os animais de vida aquática. Todos os animais que vivem na água, tá? São amoniotélicos. O principal excreto, o principal resíduo que eles eliminam é a amônia. Depois tem os animais uricotélicos, o nome está dizendo urico, vem de ácido úrico. Então, o principal excreto é o ácido úrico. Isso acontece com insetos, répteis e aves. E a maior quantidade de excreta deles é o ácido úrico. E os animais uriotélicos, vem aí de ureia, ureia, uriotélicos. Principal excreto, então, a maior quantidade, né, é a ureia, tá? Que é o caso, por exemplo, dos peixes cartilaginosos, tá? E depois vem os tipos de excreção. Então, como é que ocorre a excreção? Eu coloquei aqui um exemplo, para não entrar direto em excreção dos invertebrados, eu coloquei uma observação aí dos unicelulares, que eles fazem a excreção através do vacúolo pulsátil. Então, esse vacúolo pulsátil ocorre
no caso dos unicelulares de água doce. Então, vocês lembram da osmose. Então, como eles vão ganhar muita água, porque eles estão na água doce, então o interior deles é hipertônico em relação à água, que é hipotônica. Então, vai entrar água e ele não pode ir inchando, senão ele pode explodir. Então, o que acontece? Tudo que em excesso de água que entra, eles aproveitam com os outros resíduos e vão jogando num vacúolo pulsátil. Então, aqui vocês têm no desenhinho um vacúolo pulsátil cheio de água, claro que junto sais minerais que não precisa, e aqui um vacúolo vazio, tá vendo? Ó, aqui o vacúolo vazio e aqui o vacúolo cheio. Então, quando esse vacúolo está muito cheio, ele explode, ele pulsa e elimina a água. Isso aqui é só uma observação sobre o vacúolo pulsátil, né? Mas agora vamos ver a excreção dos invertebrados, tá? Então, no caso dos poríferos e quinidários, vai ocorrer por difusão, tá? A difusão a gente já viu o que é. Então, ocorre por diferença de concentração e com isso ele vai eliminando, então, para o exterior os excretos por difusão. Fica muito concentrado, então o meio está menos concentrado, por difusão ele vai saindo os excretas. Depois tem os plateumintos, onde começa a visualizar um sistema excretor muito rudimentar. Os plateumintos têm o meio de excreção deles é feito através das células flama. Então, as células flama são células ciliadas, por onde eles eliminam os resíduos e saem através de poros. Então, está aqui, ó, a célula flama, tá vendo? Então, o resíduo aqui do corpo deles, o amarelo é o corpo dele. O resíduo entra nessas células flama, tá? E vão aqui, ó, está sendo eliminado, tá vendo? Entra aqui, vem e é eliminado por aqui. Então, são as células flama. São células, então, que vão eliminar os resíduos por poros. Aqui é o poro, ó. Esse aqui é um poro que se abre na epiderme, na pele do animal. Então, dentro dele, do corpo... Olha aqui, ó, aqui nós temos o conjunto, olha. Tá vendo as células aqui? As células flama. Esse aqui é o sistema excretor no caso daqui, esse desenhinho é da planária, tá? Que é um plateuminto. Olha ela aqui dentro da água, bonitinha. E aqui um exagero, que puseram uma boquinha, que isso aí não existe. Essa linguinha para fora. Mas então aqui tem as células flama, tá? Aqui dentro a cavidade do corpo em amarelo. Então os resíduos entram nessas células flama e são eliminados pelo poro. O poro, então, fica no corpo do plateumento, no caso, são os plateumintos. Aí já começa, então, uma evolução do sistema excretor, que nós vamos ver, depois das células flama, os nefrídeos. Então, está aqui nefrídeos, que nós vamos encontrar nos anelídeos e nos moluscos, tá? Então, aqui nós temos o nefrídeo, e tudo assim rosado aqui é o nefrídeo, tá? Ó. Isso aqui é o nefrídeo. Então, a substância, eles vêm aqui, ó, nefróstoma. Então, os resíduos vão entrar por aqui, vão caminhar por aqui, olha. Então, vem e é eliminado aqui pelo nefridioporo, tá? Então, aqui nós temos sangue, que vai pegar os resíduos aí. E daí vai jogar nesse tubo, chamado de tubo coletor, e daí então vem aqui a maior parte tudo é nefrídeo rosado, mas aqui eles colocaram o nefrídeo, que o tubo coletor faz parte do nefrídeo. Aí vem e sai pelo nefridioporo, tá? Ninguém tem que se preocupar muito com detalhes por enquanto, tá? Então, através dos nefrídeos, aí tem o desenhinho, os excretos são eliminados pelo nefridioporo. Então, o nefrídeo é a unidade excretora.
que vai coletar os resíduos e vai eliminar pelo nefrídeo o poro que se abre na pele, no tegumento do animal. Então, os nefrídeos. Depois, nós encontramos mais uma parte mais complexa, porque vai havendo uma evolução, que é o caso dos artrópodes. Então, nos artrópodes, nós vamos encontrar os túbulos de Malpighi. Então, os túbulos de Malpighi, vocês podem ver aqui o túbulo de Malpighi, olha, tá vendo? Que acontece nos insetos miriápodes e alguns aracnídeos. Olha como é que funciona, tá? Aqui é o túbulo de Malpighi, tá vendo? Essa mente de estrutura aqui, ó, é o tubo. Aí vai ter a cavidade do corpo do animal. Então, o que vai acontecer? Tá vendo? Os excretas são absorvidos pelo túbulo de Malpighi, ó, tá entrando aqui. Tá vendo esses orifícios? É o orifício do tubo, ó, dos túbulos de Malpighi, tá vendo? Ele vem aqui e vai se abrir aqui. Então, ele se abre aqui, olha. O que é aqui? É o sistema digestório, tá? É o tubo digestivo do animal. Então, aqui vai ocorrer a eliminação, que vai ser eliminado por aqui, ó, tá? Então, esses são os túbulos de Malpighi, que eles pegam os excretas e vão lançar os excretas no tubo digestivo para ser eliminado. Então, é eliminado através do ânus. Depois tem as glândulas verdes ou que ficam ou antenais. Por que glândulas antenais? Porque ficam próximo da cabeça. Então, e as glândulas coxais, que são a que acontecem nos aracnídeos. Então, aqui nós temos a glândula coxal. Por que chama glândula coxal? Porque fica perto da coxa, vamos dizer assim, tá? Então, aqui nós vemos aqui a cavidade do corpo do animal. Então, estão aqui as glândulas que vão absorvendo esses excretas aqui, ó, para poder ser eliminado, tá? Aqui está a setinha mostrando. E aqui nós vamos ter, então, as glândulas chamadas de glândulas verdes ou antenais, porque fica próxima à antena do crustáceo, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Os excretas são pegos por aqui, olha, está mostrando aqui. Aí ele vem e vão ser eliminados próximo às antenas. Tem o túbulo excretor, o poro, né? O poro excretor, tá? Então, vai sendo eliminado aqui próximo à antena e aqui próximo à coxa, tá? Então, aqui nós temos, então, os artrópodes, túbulos de Malpighi, glândulas verdes, glândulas coxais. São estruturas que vão pegar os excretos para lançar fora. No caso dos túbulos de Malpighi, esse excreto vai ser lançado no tubo digestório. No caso das glândulas verdes, através de orifício próximo da cabeça do crustáceo. No caso das glândulas coxais, o orifício, que vai ser o poro excretor, é perto da coxa, tá? Aí, então, no caso, são dos artrópodes. A coxa são, que a gente pode chamar de as patas, que a gente chama, né? São estruturas de locomoção, então, próximo a ele no corpo é que é eliminado, tá? No caso dos vertebrados, nós temos aqui, no caso, é feito através da unidade excretora chamada nefrídeo. Veja bem, do néfron. Nefrídeo é diminutivo de néfron, tá vendo? Tá ocorrendo uma evolução, tá? Então, aqui nós vamos, quando eu falo em néfron, eu vou falar de rim. Então, ele vai formar os rins. E existe uma evolução na formação dos rins. Então, nós vamos ter os rins pronéfron, mesonéfron e metanéfron. Isso aí tudo está relacionado com o celoma. Vocês lembram o que é celoma? Celomas são cavidades no interior do corpo do animal, tá? Então, aqui nós temos o pronéfron. O pronéfron, vejam,
nós temos aqui o celoma, que é a cavidade do corpo do animal. Aqui, que é lançado os excretas. Os excretas são lançados, os resíduos, né? Vou falar resíduos que vocês entendem melhor. Os resíduos são lançados no celoma, aí tem, aqui começa o néfron. Então, veja, aqui é chamado de nefróstoma. Toma é que refere como se fosse o orifício de início, boca. Né? Não é boca, é o orifício que começa o néfron. Então, ele entra pelo nefróstoma, olha, vem e vai ser lançado no canal excretor. Tá? Então, daí eliminado. No caso do rim, mesonéfron, continua o celoma, mas vejam que agora começa a formação que a gente vai ver lá na frente, que é do glomérulo renal. Então, já é um rim mais evoluído. Então, mas ainda tem o celoma. Então, os resíduos são lançados no celoma, entra pelo nefróstoma, vejam. E depois do nefróstoma, eles são filtrados aqui no glomérulo, ó, e vai embora. Então, o glomérulo vai filtrar o sangue. Veja que aqui já tem sangue. Então, tá aqui, ó. Vem no glomérulo, filtra, tá? Para poder ser mandado embora. Então, vem resíduo aqui do celoma e vem resíduo do sangue. E daí, então, vai ser excretado pelas vias urinárias, tá? Mas já começa, então, aqui o glomérulo, ó. Agora vem o metanéfro, que é o nosso caso. Então, não tem mais contato, não tem mais celoma, tá? Tudo que vai ser, todos os resíduos são lançados pelo sangue. Olha, são lançados no sangue. Aqui não. Aqui não tem a parte de sangue, então é tudo no celoma, que é o pronéfron. Depois o mesonéfron ainda tem resíduo no celoma, mas também vai ser colhido o resíduo do sangue. Tá? E o metanéfro, que é o nosso caso, agora é só a parte do glomérulo. Isso aqui essa parte, esse enovelado de vasos sanguíneos é o glomérulo renal. Esse em verdinho que vocês estão vendo aqui e aqui também é a cápsula renal, tá? Então, nós vamos ver que tanto o glomérulo renal mais a cápsula renal vai formar uma estrutura, tá vendo? Uma estrutura, essa aqui vai ser a estrutura urinária, tá? Então, nós temos glomérulo renal, cápsula renal. Então, aqui no glomérulo renal vai ser filtrado e vai ser lançado por esse tubo que vai eliminado, túbulo excretor. Então, cápsula renal, glomérulo renal, vai formar o que nós chamamos de corpúsculo renal. O corpúsculo renal, no caso dos metanéfros, vai ser, então, a unidade de filtração do sangue. Do que é formado o corpúsculo renal? Ele é formado de glomérulo renal e cápsula renal, tá? E além disso, o corpúsculo renal vai ter os túbulos, que nós vamos ver mais na frente, que vai ter túbulo coletor e túbulo excretor. E aqui vocês têm, então, alguma coisa falando do pronéfro, mesonéfro e metanéfro. Então, tá aqui, ó. Tá? Os pronéfros, olha, eles vão filtrar os resíduos, os excretas do celoma, tá? E aí ocorre nos ciclóstomos e nos embriões de todos os vertebrados. O que são ciclóstomos? Ciclóstomos é quase um peixe, tá? E é estudado dentro de peixe mesmo. E então, esses ciclóstomos têm esse tipo de rim, tá? E nos embriões de todos os vertebrados, tá?
Depois vem os mesonéfros, tá? Aqui os mesonéfros, eles, aqui tá, ficou, esse espaço aqui não tem nada não, tá? É só que ficou, às vezes a gente vai digitar e forma esses espaços, não sei porquê. No caso dos mesonéfros, eles ficam no meio, por isso que é mesonéfrico, fica na parte mediana do corpo. Pronéfro, porque fica na parte anterior do corpo. Pronéfro, na parte anterior. Mesonéfro, na parte mediana do corpo do animal. E aqui o que eu falei para vocês, ó, vai filtrar o sangue do celoma, tá aqui, ó, do celoma, tá vendo? Do celoma, tá? E do sangue. Aqui no pronéfro é só do celoma. Aqui no mesonéfro vai filtrar os resíduos do celoma e do glomérulo, tá? E a estrutura fica na parte mediana do corpo do animal. E isso aqui vai ocorrer, então, nos embriões de répteis, aves e mamíferos. E peixes e anfíbios adultos, tá? Nos adultos. E o metanéfro, que é que a gente vai ver que no nosso caso não tem mais celoma. Ele se situa na parte posterior do corpo e vai filtrar os resíduos apenas do sangue, não mais entra celoma, tá? É o tipo de rim mais evoluído. O menos evoluído é o pronéfro. Depois vem o mesonéfro e o mais evoluído de todos, que já está desvinculado do celoma, que é o metanéfro, tá? E aqui, então, ocorre nos répteis, aves e mamíferos adultos, tá? É o nosso caso. Então, nós vamos estudar o nosso sistema excretor. Então, o nosso sistema excretor, primeiro tem que saber quais são as nossas excreções. O que a gente tem que jogar fora? 2 nós já vimos, que é o gás carbônico pelos pulmões e o suor, né? E vimos também o tubo digestivo, as fezes. Então, as nossas excreções são gás carbônico pelo sistema respiratório, fezes pelo sistema digestivo, o suor, que é pela pele, e agora nós vamos ver, então, a urina pelo nosso sistema urinário, que quando a gente fala em sistema excretor, a gente só pensa em sistema urinário, tá? Porque a gente vai estudar o que a gente viu ali dos rins. Então, no nosso caso, é metanéfro, não é mais vinculado a celoma, tá? Então, nosso sistema urinário é formado de rins e vias urinárias, tá? Cadê? Aqui as vias urinárias, tá? Depois o Hélio vai editar direitinho para vocês, para ficar tudo bonitinho. Então, agora, quando vocês receberem, já está tudo certinho. Vamos ver, então, primeiro, os rins. E depois a gente vê as vias urinárias. Bom, os rins são 2 órgãos em forma para dar a impressão de um grão de feijão, situados na parte posterior do abdômen, de cada lado da coluna vertebral, tá? Eles estão situados a 4 dedos acima da linha da cintura. Então, ele não fica lá embaixo, na cavidade pélvica, não. Ele está situado acima da linha da cintura. São 2, direito e o esquerdo, tá? Eles são formados por 3 camadas. O revestimento, que é a cápsula renal. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Está localizado lado a lado da coluna vertebral. Vocês têm aí, eu já falei, mas também está no texto. A cápsula renal é o revestimento externo. É uma membrana fibrosa que vai envolver e vai proteger o rim. Uma cápsula resistente, tá? Depois vem a camada cortical. O nome está dizendo cortical, córtex renal. Nessa camada nós vamos encontrar os corpúsculos renais, lembra? O néfron, que eu falei para vocês, que é formado
Cada corpúsculo é formado de glomérulo renal e cápsula renal, que vai formar o corpúsculo renal. Corpúsculo renal. Tá? Depois, eles é que vão filtrar ali onde eu mostrei para vocês, o sangue vai ser filtrado no glomérulo renal e vai ser colhido pela cápsula renal, tá? Então, aí que vai ocorrer a formação da urina. Quando a gente fala do corpúsculo renal, então ele tem a cápsula renal e o glomérulo renal. A cápsula renal também é chamada de cápsula de Bowman. Eu prefiro cápsula renal porque fica mais fácil para vocês guardarem, tá? O glomérulo renal é uma rede de capilares. Vocês viram ali? É um novelinho de vasos, de capilares. Ali é onde vai ser filtrado o sangue, tá? Depois vem a cápsula, depois da camada cortical, que é formado pelos corpúsculos renais, nós vamos encontrar a camada medular. A camada medular é formada por pirâmides renais. Essas pirâmides renais são formadas pelos canais que saem da cápsula e vão atravessar o rim. Então, essa camada medular é formada por pirâmides renais, que nada mais são do que estruturas formadas pelos túbulos renais que atravessam o rim. Então, ela tem a forma de... Vou mostrar aqui no desenho. Tem a forma de um cone, né? A base é voltada para córtex e o ápice, que é o conjunto desses túbulos renais, vai ser voltada para... O ápice vai terminar no que nós chamamos de papila renal. Quer ver? É melhor no desenho que vocês vão entender mais. Olha aqui. Tudo isso aqui é um néfron, tá? Tudo isso é o néfron. Então, o néfron é a unidade de filtração. Do que o néfron é formado? É tudo isso aqui, ó. É formado pelo que eu acabei de falar, tá aqui, ó, corpúsculo renal e os túbulos renais. Esse amarelinho aqui, que são os túbulos renais, esses túbulos renais é que vão formar a pirâmide renal. Vai sair daqui da camada cortical e vai atravessar, formando a camada medular, que é formada, então, pelos túbulos renais. Então, olha aqui no desenho, tá vendo esse pontilhado? Daqui para cima, eu tenho a camada cortical, aonde eu encontro o corpúsculo renal. Então, está aqui o glomérulo, a cápsula renal, que também é chamada de cápsula de Bowman, tá? O sangue é filtrado aqui, então ele vai aqui nesse tubo, que é chamado de tubo contorcido. Aqui está contornado o principal, pode ser contorcido. Então, vem por aqui a urina, que já começou a formar, olha, tá? E daí ele vem aqui, e daí essa alça, aqui não sei que língua que é essa, que está ansa de Henle, é a alça de Henle. Isso aqui é a alça, olha, tá vendo? A alça de Henle, que tem o ramo descendente, que está descendo, e o ascendente, que está subindo. O que vai acontecer aqui? O sangue, a urina vem, vai diminuir aqui o fluxo, sobe, tá? E daí vai ocorrer uma reabsorção nessa parte aqui, ocorre, que está chamado de tubo contornado distal, vai ocorrer uma reabsorção de água. Por quê? Vamos pensar bem. Olha aí o corpúsculo renal. A filtração do nosso sangue é o contrário da filtração da água que nós temos em casa. O que acontece no filtro de casa? Passa a água limpa e na vela ficam retidos os resíduos, né? Que você tem que lavar, tirar aqueles resíduos. Aqui é o contrário. Aqui vai passar os resíduos e vai ficar o sangue sem resíduo. Vejam bem,
Lembra que eu falei para vocês lá em Biologia 1 que se eu adoçar o café, adoçar a água e passar o café sai doce, porque a água dissolveu o açúcar. Aqui é a mesma coisa. Há necessidade desses resíduos serem dissolvidos. Quem dissolve é a água. Então, os resíduos sendo dissolvidos, eles vão passar pela cápsula renal, tá? Então, tem que ter muita água para dissolver os resíduos. E essa água pertence ao sangue, não pode, ela tem que voltar para o sangue, a água. Então, a água vai ser reabsorvida, tá? Pelo túbulo renal. Então, o que vocês vão ter que guardar realmente desse desenho é que a córtex renal está aqui, ó. É a camada onde nós encontramos os corpúsculos renais. Está aqui, ó. Córtex renal. Na camada medular, que é chamada medula renal, onde nós vamos encontrar a maior parte dos túbulos, desse túbulo coletor aqui, tá vendo? Esses túbulos coletores de cada, que está em tamanho gigante, são microscópicos. Esses túbulos coletores vão se unir e vão formar a pirâmide renal. Então, a medula renal ou camada medular é formada pelos túbulos renais que se unem e vão formar uma estrutura semelhante a uma pirâmide. Está aqui, olha, aqui a pirâmide. Então, dá para vocês verem aqui e aqui em cima, ó. Aqui, ó. Espera aí. Vamos devagar. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui está representado aqui embaixo, olha. Em branquinho, tá vendo? Então, aqui é a córtex renal, ou camada cortical. Olha aqui, está aqui o corpúsculo renal, os túbulos, tá? A alça de Henle voltando, tá aqui. Então, esse tubo coletor está coletando a urina, tá aqui, ó. Vem aqui, ó. E eles se unem. Então, eles estão formando a camada medular, tá aqui, ó. E aqui eles vão se desembocar, então eles vão formar uma pirâmide. Então, o ápice da pirâmide vai ser um conjunto de um monte de orifícios que é dos túbulos coletores que estão coletando a urina, que vão jogar aqui, ó. Essa estrutura amarronzada aqui é chamada de cálice, que já começa a via urinária, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui a camada cortical, tá vendo? Que agora já não dá para ver o corpúsculo, porque aqui tá aumentado. Então, aqui nós temos a camada cortical ou córtex renal. Então, aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, as estruturas, tá? Aqui, as pirâmides renais. Então, e aqui nós estamos vendo os cálices, ó. Tá? Aqui tem um cálice, aqui tem outro. Então, aqui tem em corte e inteiro, para vocês terem ideia. Então, aqui nós temos as pirâmides renais. As pirâmides renais vão jogar a urina nos cálices. Então, agora nós vamos ver, então, agora as vias urinárias. Ficou claro aqui? Vamos rever. Aqui nós temos por fora, que não está marcado com nome, não está nominado, que é a cápsula renal, que é essa membrana amarronzada que envolve o rim. Depois vem aqui a córtex renal, ou camada cortical. Camada cortical é onde nós vamos encontrar aqui, ó, a camada cortical, os corpúsculos renais, tá? Depois nós temos a camada medular. Camada medular é onde nós vamos encontrar as pirâmides de Malpighi ou pirâmides renais. Eu prefiro pirâmide renal, que é mais fácil para saber o que é. Então, aqui as pirâmides renais que vão desembocar a urina nos cálices. Então, camadas. Cápsula renal, camada cortical, camada medular.
Não podemos esquecer que a unidade de filtração é o néfron. Então, tá aqui, isso aqui é o néfron. O néfron, tudo isso que está aqui, tá? Tudo isso que está aqui é o néfron. Então, na camada cortical fica a maior parte do néfron. Que vamos ver aqui de novo, que aqui está em branquinho aí. Aqui são os néfrons, tá? E agora, então, nós vamos ver as vias urinárias, tá aqui. Aqui eu não falei nada, porque aqui é a artéria renal e veia renal, é que vai fazer a alimentação do rim, tá? Então, vamos ver. As vias urinárias nós temos o bacinete, ureter, bexiga e uretra. Mas antes do bacinete, nós temos os cálices. Vejam que os cálices ficam aqui na camada medular, tá? A união dos cálices, olha aqui, aqui eu tenho um cálice, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Os cálices se juntam e vai formar o bacinete. Tem autor que fala cálices maiores e cálices menores, mas não há necessidade disso. Os cálices que estão aparando a urina que está sendo gotejada pela papila renal, que é o vértice da pirâmide renal é a papila. Então, os cálices estão colhendo a urina. Aí, essa urina cai nos cálices, que vão se juntando e formam aqui, olha, a pelve. Isso aqui é pelve. Aí, a pelve se estreita e forma o ureter, tá? Então, vamos ver aqui embaixo. Então, tá aqui. Vias urinárias. Então, temos o bacinete ou pelve renal. Pode usar qualquer um dos dois termos. Essa pelve renal fica bem próxima do rim. E, em continuação, nós vamos ter o ureter, tá? É a porção proximal, quer dizer, proximal próximo do rim, tá? E ela é formada pela convergência dos cálices renais. Não gostei muito do que está escrito aqui. Então, eu vou falar para vocês de uma maneira melhor, mais simples. Os cálices renais, que está ali ainda na camada medular, que recebem a urina, se unem e vão formar, fora do rim, o bacinete ou pelve renal. Aí, então, a gente já visualiza fora do rim, tá? Pelve renal ou bacinete. E já é a via urinária que começou lá no cálice. Só que os cálices pertencem à camada medular do rim. Fora do rim, esses cálices se uniram e vão formar, então, o bacinete. O bacinete se estreita, continua, e vai formar o ureter, tá? Então, como são dois rins, nós vamos ter dois bacinetes, direito e esquerdo, e dois ureteres, direito e esquerdo. O ureter, ele é longo, porque ele vai descer do rim e vai até a bexiga. Então, o ureter é um tubo que vai levar a urina do rim para a bexiga. Ele é estreito, tá? Ele tem pouco mais de meio centímetro, tá? Aí ele vai gotejar a urina na bexiga. O que é bexiga? A bexiga é o reservatório de urina. Aí a urina vai se acumulando. A bexiga é um órgão músculo-membranoso. Ele é formado de tecido muscular liso e tem tecido epitelial por fora e por dentro, tá? E aí a urina vai sendo gotejada, vai acumulando até a hora de ser eliminada. Então, a bexiga é um órgão ímpar, é um só, que vai receber a urina que vem dos dois ureteres, tá? A capacidade de reserva é em torno de 250 a 350
centímetros cúbicos, ou ml, né? Tá? Quando a bexiga está repleta de urina, recebe o nome de amplitude vesical. Então, quando nós estamos com a bexiga completa, vem a vontade de fazer xixi, que recebe o nome de sensação de amplitude vesical, que é a vontade de fazer xixi. Aí, então, a urina é eliminada. Porque vocês já imaginaram, se cada pouquinho de urina que caísse na bexiga a gente tivesse que fazer xixi, não ia dar, né? Então, ela, só depois que ela está repleta, sensação de plenitude vesical, então é que está na hora de fazer xixi. O que é a vontade de fazer xixi? Sensação de plenitude vesical, ela está repleta. Depois vem a uretra. A uretra é que vai eliminar a urina para o meio exterior. Então, a uretra é o canal que comunica, que vai o sistema urinário com o meio externo. Tá? Tem uma diferença da uretra entre a uretra feminina e a uretra masculina. A uretra feminina, ela pertence só ao sistema urinário, tá? E ela é pequena, tem no máximo de 2,5 a 4 centímetros. No caso da uretra masculina, ela é urogenital. Ela pertence aos sistemas urinário e genital. Então, através da uretra masculina, é eliminada a urina e também é eliminado o sêmen, tá? Então, ela serve para a micção e para a ejaculação. E ela mede, em média, uns 16 centímetros. E ela vai desde a bexiga, se estende desde a bexiga até o final do pênis. Então, quando a gente for estudar o reprodutor, nós vamos ver que a uretra masculina, ela tem a parte membranosa, que fica dentro do abdômen ainda, né? Depois tem a parte prostática, que ela atravessa a próstata, para depois atravessar o pênis. Mas aí a gente vê depois no sistema reprodutor, tá? Então, aqui nós temos as vias urinárias, aí. Então, aqui nós temos os 2 rins, tá? Aqui nós temos a artéria e vem aqui a parte de circulação, né? E aqui nós temos, olha, aqui nós temos a pelve renal ou bacinete, aí, ó, cada uma do lado esquerdo e uma do lado direito, tá? Depois vem, ela se estreita, olha o tamanho do ureter, ó. Aqui vem o ureter, aí. Aí o ureter vai levar a urina que vai ser gotejada na bexiga até o momento da micção, que é a eliminação da urina. E aí aqui é a uretra, que então na mulher pertence só ao urinário e no homem pertence ao urinário e genital. Tudo bem? Então vamos dar uma paradinha por aqui e na próxima a gente vai ver o sistema nervoso. Por favor, leiam. Eu fiz um retrocesso, eu fiz um apanhado geral, que é para vocês não perderem como se diz, o fio da meada, né? Então, por favor, é importante que vocês leiam e anotem todas as suas dúvidas para que a gente possa, posteriormente, retirar essas dúvidas. Tudo bem? Beijo!